Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos começar então mais uma aula, tá bom? Hoje, seguindo a sequência da apostila, eu vou dar continuidade falando sobre sinais vitais, tá? Sinais vitais do recém-nascido. A pediatria, tá? Quando vocês forem trabalhar em maternidade, logo que o nenenzinho nasce, é avaliado os sinais vitais dele na maternidade, no alojamento conjunto, tá? Então, o bebezinho ele vai sair lá do centro cirúrgico, lá do centro, né, obstétrico e vai ser encaminhado junto com a mamãe, né, pro alojamento conjunto ou da sala de parto normal pro alojamento conjunto. Lá no recém-nascido, tá bom? Então, vou falar um pouquinho com vocês. Nós iremos fazer a prática dessas aulas. É importante com que a gente faça as práticas para que vocês não esqueçam como que são feitos os sinais vitais. Os sinais vitais do recém-nascido, eles são diferentes dos sinais vitais do adulto, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho, as diferenças entre sinais vitais do neonato e do adulto. E também a gente vai ver espero ver o vídeo de sinais vitais, talvez fique um pouco curto, dê tempo de eu começar a sonda. Caso contrário, se a gente for conversar um pouco mais sobre sinais vitais, eu deixo sonda para a próxima aula, tá bom? Então, vamos falar de sinais vitais. Sinais vitais de recém-nascido não entra PA. A PA normalmente ela é feita na UTIM, né, através do próprio oxímetro de pulso, né, ou o aparelhinho próprio. Tinha pequenininha, tá bom? Eu não tenho fotos aqui para mostrar da braçadeira de PA, mas quem tiver interesse, dá uma procuradinha na internet. Braçadeira para pressão arterial em neonato. Aí vocês vão ver que é pequenininha assim, tá bom? Bom, aferir pressão, então, normalmente é em UTIN, a gente não verifica isso em maternidade e alojamento conjunto, mas no alojamento conjunto a gente verifica aquele termômetro na testa, que eles estão usando mais, seja ele um termômetro axilar, porque às vezes a criancinha não fica quieta e aquele termômetro axilar ele incomoda, né? A criança fica chorando por causa do geladinho, do gelo, geladinho às vezes que passa álcool antes, tá? Então a criança às vezes se irrita um pouquinho. Então hoje a gente tem aquele termômetro da testa que não precisa encostar na testa, o termômetro é só você se aproximar com ele próximo até a cardíaca, que no adulto a gente vê a frequência cardíaca através de um pulso radial ou pulso apical, que é o esteto direto no coração. No caso da frequência cardíaca do neonato, a frequência cardíaca é feita direto no coração, com estetozinho direto no coração, tá bom? E a frequência respiratória, que no adulto a gente verifica contando, né, as elevações torácicas, no neonato a gente verifica a frequência respiratória, quantas elevações ela faz. Ou faz igual, né, normalmente os médicos fazem, contam 15 segundos e multiplica por 4, tá bom? Aí tem, né, as figuras ilustrativas mostrando, né, a temperatura, a frequência feito com o esteto, né, direto no coração, direto no ápice cardíaco, e a frequência respiratória que é vista com a mãozinha no abdômen. Bom, os materiais que a gente vai precisar, nós vamos precisar do estetoscópio, né, aquele que dá para ver de recém-nascido, em que a gente gira e ele tem o ladozinho menor pediátrico, o termômetro, né, um relógio, uma gás e um álcool 70.
né? O esteto para a gente verificar a frequência cardíaca, o termômetro para verificar a temperatura, o relógio para fazer a contagem, a gás e o álcool para fazer a desinfecção dos materiais. Lembrando que a gente tem que fazer temperatura. A temperatura normal de um bebezinho ela é de 36,5 a 37 graus Celsius. Então, o bebezinho ele tem às vezes uma temperatura um pouco menor do que a nossa, vocês observarem, né? Porque a temperatura nossa normal é 37 graus, né? O dele pode ser 36,5 a 37. Então, como que vai ser feita, né, verificada a temperatura? Nós iremos lavar as mãos, realizar a desinfecção do termômetro com álcool 70, colocar o termômetro na axila do bebê. Antigamente, o termômetro ele só era em mercúrio, não sei se vocês lembram. Era um termômetro que a gente colocava lá e depois a gente tinha que ficar olhando assim para verificar a temperatura, porque era uma linha de mercúrio dentro. Como eles tiveram problemas por causa do mercúrio, infecção por mercúrio e tudo mais, está sendo utilizado agora o termômetro digital, né? E agora, mais recente, o termômetro que é visto na testa, tá bom? Vai ver a leitura, vai fazer a leitura, que deve estar em 36,5 a 37 graus Celsius, e vai anotar a temperatura. Em casos de hipotermia, vai ter que aquecer esse bebê. Em caso de hipertermia, se for prescrito, vai ser feita mesmo, tá bom? A frequência respiratória é a mãozinha no abdômen. Então, para a gente verificar a frequência respiratória, o ideal é a gente aquecer a mão primeiro, luva, né? Vocês vão estar de luva, vão aquecer a mão e colocar sobre a barriguinha do bebê. Botou a mão na barriguinha do bebê, vocês vão contar quanto tempo essa barriguinha, quantas vezes essa barriga se eleva durante 1 minuto. Ou vocês podem fazer as regras que alguns médicos fazem, né? Eles verificam 30 segundos e multiplicam por 2. Ou verificam 15 segundos e multiplicam por 4. Isso vai depender da rotina do hospital, né? Se o seu trabalhar segundo a rotina do seu hospital, tá bom? Bom, os movimentos respiratórios, eles também diferem do adulto. Um adulto, né, o RPM, que é respiração por minuto, ela se dá de 16 a 20 respirações por minuto. Então, quando a gente olha um paciente e verifica a elevação do tórax, a gente conta de 16 a 20 respirações por minuto. Já a mão na barriguinha do bebê, ele respira um pouco mais rápido. Então, a respiração do bebê, ela varia de 40 a 60 RPMs. Por que 60? Quanto mais prematuro, mais rápido é a respiração dele. Assim como mais rápido dos movimentos por 1 minuto, né? Através da elevação do abdômen. A respiração do recém-nascido ela é abdominal, não é torácica, tá? Em casos de respiração torácica, sugerem desconforto respiratório. Então, se a gente vê um bebezinho apresentando tiragem costal, que é as tiras das costelas, assim, bem um pouco mais afundadas, apresentando aba de nariz fazendo abinha, assim, abrindo e fechando, talvez esse bebê esteja com dificuldade respiratória, tá bom? Então, através da frequência respiratória, a gente consegue identificar como é que tá essa respiração desse bebê. Ela é de 120 a 160. Nós, adultos, é de 80 a 100, né? Então, normalmente, a frequência cardíaca de um adulto é de 80 a 100, sendo ela verificada no pulso radial, ou sendo verificada na região apical, que é direto no coração, tá? No caso dos bebezinhos, até 2 anos aproximadamente, a gente não vai verificar o pulso radial, vai ser sempre pulso apical, tá bom? Bom, então realizar a desinfecção do estetoscópio com álcool 70, né? Esperar o estetoscópio secar, né? E auscultar a região pré-cordial
abaixo do amigo esquerdo, um pouco, igual o médico tá aí segurando no bebezinho, tá bom? E é assim que é feita a verificação dos sinais vitais do bebê, tá? Conta por 1 minuto e anota. A pressão arterial normalmente é verificada somente em cuidados intensivos, que são na UTI. Lembrando que a braçadeira é uma braçadeira bem petitinha, tá bom? Aqui tem um resumo, essa tabela já foi passada para vocês junto com aquele prontuáriozinho, né? Aquela folha de prontuário que eu passei para vocês. Então, esses sinais vitais também estavam lá, tá? Eu só dei uma pinçadela, como é a segunda, a parte. Eu dei uma pinçadela, mais ou menos, sobre como é em aulas práticas, sequenciais, como uma aula prática, tá? Mas quando a gente retornar, não vou esquecer dessa parte. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sondagem gástrica. O que é sonda gástrica? Sonda gástrica é uma sonda que ela é passada, ela é introduzida ou pela narina ou pela boca, né? Até a região gástrica, até o estômago. E a finalidade dela é passar alimentação, é passar leite para o bebê. No caso dos recém-nascidos, até 6 meses de vida, passa-se o leite, tá? 6 meses, 4 meses, isso vai depender do tipo de leite que está sendo ofertado. Bom, mas a função da sonda gástrica é passar dieta. Então, uma dieta para um neném é o leite, tá bom? Então, uma sondagem gástrica é a introdução de uma sonda gástrica na região nasal ou oral, tá bom? Aqui a gente tem uma sonda gástrica, tá vendo? No bebezinho de forma oral e de forma nasal. O que acontece? Até 2006, se eu não me engano, até 2014, se eu não me engano, os técnicos podiam passar sonda. Então, saiu um parecer de 2006 que os técnicos poderiam... Só que aí veio sonda. Então, hoje, a legislação do COFEM, hoje, impede com que o técnico passe sondas. Tanto sonda gástrica, sonda uretral, tá bom? O que às vezes pode ocorrer de alguns hospitais, né? Protocolar, deixar lá protocolado para o técnico passar, em casos de urgência e emergência. Mas isso é ilegal, tá bom? O correto é somente a equipe de o enfermeiro passar sonda. Isso segundo a legislação de 2014, que foi a última legislação, tá bom? Mas eu passo sonda para vocês porque é interessante vocês conhecerem como equipe de saúde, vocês saberem disso, tá? Nas nossas aulas práticas, eu faço a introdução de sonda para vocês, vocês também fazem a introdução, fazem a fixação, porque às vezes a sonda sai do lugar, então é importante o enfermeiro saber como que se passa uma sonda, caso ela saia do lugar e ele precise colocar no lugar para poder passar a alimentação para o bebê. Tá bom? Não que ele vai introduzir de completo, fazer a medição e introduzir. É porque às vezes ela sai devido ao movimento do dia a dia com o bebezinho, ela costuma sair um pouquinho. Então você tem que saber como que introduzir. E para introduzir, a gente tem que inclinar a cabecinha dele para frente, tá? Mas isso aí eu vou falando no decorrer da aula. O importante é vocês não confundirem sonda gástrica com sonda enteral, né? Sonda entérica intestinal. Sonda entérica para o intestino, de sonda gástrica. Por quê? Porque a sonda gástrica, quando a gente passa uma sonda gástrica, como o estômago ele possibilita receber alimentos mais sólidos, menos trabalhados, a gente passa leite mesmo,
entendeu? E pode também passar comida em casos de adulto. Então, por exemplo, porque é uma sonda que vai no estômago. Por isso que é importante vocês entenderem a diferença entre uma sonda gástrica e uma entérica. Quando a gente fala de sonda enteral, ela vai para o intestino. Então, o tipo de refeição que a gente vai lançar no intestino tem que ser uma refeição trabalhada, tem que ser uma refeição bem líquida, coada. Por quê? Porque o intestino ele não tem tanta propriedade quanto o estômago de fazer digestão, porque lá não tem suco gástrico sendo produzido, entendeu? Como no estômago. Então, essa seria também uma grande diferença. A sonda gástrica, ela tem facilidade de saída. Então, tem mais facilidade quando o paciente vomita, ele vai vomitar. Então, pode ocorrer da sonda gástrica sair do gástrica. O volume de alimentação colocado no paciente, ele é um volume colocado mais rápido, pode ser por uma seringa, pode ser por gavagem, que é por gravidade. Já a sonda entérica, ela não é assim. A sonda enteral, a dieta entra lenta, por gotas, bomba de infusão. A dieta enteral, como eu falei com vocês, ela tem mais difícil de saída, porque ela está no intestino. Se ela está no intestino, como é que a pessoa vai vomitar e ela vai sair pela boca, tá? Já a sonda gástrica tem mais facilidade para sair. E a gente tem que tomar cuidado quanto ao volume introduzido, tá? Então, nós temos dois tipos. Uma orogástrica, que é uma sonda oro, significa até o estômago, é a mais apropriada, né, para o recém-nascido, porque evita trauma no nariz, né, e mantém a respiração. Normalmente, um bebezinho que tá com algum tipo de respirador, CPAP, BIPAP, algum tipo de respirador que impeça com que as vias aéreas seja introduzida alguma sonda, ele vai permanecer com a sonda orogástrica, tá? Agora, se o bebezinho ele tá sem respirador nenhum, né? Tá sem nenhum respirador mecânico, CPAP, BIPAP, tá sem nenhum tipo de respirador via nasal, a gente pode passar a sonda nasal, tá bom? O que é desvantagem por causa do desmame? Então, qual é a nossa intenção? A nossa intenção não é deixar esse bebê com sonda. A nossa intenção como equipe de enfermagem é tentar fazer esse bebê sair dessa sonda o mais rápido possível. E para ele conseguir sair dessa sonda, a gente tem que botar ele no peito para ver se ele consegue sugar. Porque se pergunta assim, professora, por que tem que se passar sonda? Porque o bebê ele não sabe sugar, ele é prematuro. Então, um bebê que não consegue mamar, passa-se sonda. Um bebê que tem problemas gastroesofágicos, bebe o leite, volta, tem muito vômito, tem, né, gastroesofágica. Curando essa região gastroesofágica, tira-se a sonda. Agora, se ele é prematurinho, ele não tem força de sucção, ele não sabe mamar, tem que passar sonda. Só que a sonda, ela precisa ser retirada. E para a gente fazer o treinamento desse bebê para ele retirar essa sonda, a gente faz um treinamento com um copinho, põe esse bebezinho no peito. Então, sempre antes de dar o leite para ele pôr sonda, então antes de fazer a gavagem, a gente tenta botar ele no peito. Não conseguiu sugar? Que pena. Vamos tentar então um copinho. Aí tenta com copinho. Não conseguiu mamar com copinho? Tenta talvez na seringa a utilização de seringa. O Ministério da Saúde preconiza a utilização do copinho, porque o copinho ele estimula o poder de sucção do bebê, ele trabalha com essa parte temporomandibular do bebê de sucção. Então, o Ministério da Saúde ele preconiza o uso do copinho para desmame, para tirar da sonda,
bom? Então, toda vez que vocês forem administrar algum leite por sonda, se a causa for prematuridade, a gente tem que estimular ele antes com o peito. Se ele tiver com uma sonda orogástrica, não tem como a gente estimular nem com o peito, nem com o copinho. Por isso, normalmente, prematurar ele a mamar e retirar a sonda o mais rápido possível, tá? Porque a sonda, com o tempo, vocês sabem que ela fica lá dentro, ela causa inflamação, ela machuca, tá? Então, a gente conseguir tirar a sonda o mais rápido possível é o mais interessante, tá bom? Considerações. A passagem da sonda pode desencadear reflexo vagal, tá? Então, normalmente, sempre quando eles passam sonda, eles têm aquele tubinho plástico, aquela tubo de borracha com oxigênio para poder passar a sonda. Porque a sonda fica, quando eles vão introduzir a sonda, região, vou mostrar a próxima figura, tem uma região que tem um nervo chamado nervo vagal, que se ficar futucando muito essa região com a sondinha, ele pode meio que dar bradicardia, meio que ficar passando mal, tá bom? Então, a nossa orientação é ter cuidado com esse nervo vagal, porque ele causa apneia, que é falta de ar, e bradicardia. Por isso a necessidade de uma cânula de borracha com saída de oxigênio. Normalmente, quando vocês forem fazer a administração do leite por sonda, né, por sonda nasogástrica, a gente sempre utiliza essa cânulazinha ao lado do... Normalmente, vai fazer a dietinha do bebê, já liga o oxigênio, a cânulazinha de borracha, deixa a canuladora e faz a dieta por gavagem, que é descida por gravidade. Mas o oxigênio vai estar ali próximo, tá? Para que ele não sinta falta de ar ou algo parecido, né? Porque a deglutição para ele é algo novo, visto que ele é prematuro. Quando a opção for uma sonda nasogástrica, nariz, tem que se alterar as narinas. Então, vai fazer uma troca de 48 horas, 2 dias. Alguns locais fazem padronização de 3 em 3 dias a troca de sonda, tá bom? Então, normalmente, 48 a 72 horas, tá? Vai depender da instituição onde vocês trabalham. A sondagem gástrica, ela, para que a gente faz uma sonda? São utilizadas. Elas são utilizadas para remoção de secreções de mecônio, para secreções de líquido amniótico na sala de parto, que é essa primeira figura. Então, pode-se utilizar essa sondinha orogástrica ou nasogástrica para aspiração de líquido amniótico ou mecônio. Distensão abdominal. Então, o bebezinho prematurinho, ele produz muito suco gástrico. Ele produz muito suco gástrico. E, não sei se vocês lembram que eu mostrei para vocês o intestino do bebê. Que tem uma válvula. Válvula é igual um ânusinho, tá? A gente tem uma válvula entre o esôfago e o estômago, que é a chamada válvula gastroesofágica, e nós temos uma lá perto do intestino, que é chamada válvula gastroduodenal, tá? Essas válvulas do recém-nascido, que fecham com o peristaltismo, ela é igual um ânusinho que vai passando a comida e ela vai fechando, igual um ânus. Essas válvulas, quando tem o peristaltismo, o bebezinho vai tomando leite, o bebezinho termo, que nasceu no tempo certo. Ele vai bebendo leite e essas válvulazinhas vão fechando, né? Elas vão fechando, abrindo e fechando de acordo com o peristaltismo e não deixa o leite voltar. Já no bebezinho prematurinho, essas válvulas, essas esfíncteres não funcionam e aí esses esfíncteres ficam amolecidos. E pelo fato dele produzir muito suco gástrico, porque o metabolismo de um recém-nascido ele é muito acelerado,
né? Visto que vocês viram, a frequência cardíaca dele pode chegar a 160, a frequência respiratória pode chegar a 60 batimentos por minuto. Então, pelo metabolismo dele ser muito rápido, pode ocorrer ele produzir muito suco gástrico. Então, os recém-nascidos, eles tendem a produzir maior quantidade de suco gástrico. E esses esfíncteres não funcionando, acaba tendo retorno. Então, e para evitar essa distensão por excesso de suco gástrico, esse retorno do suco gástrico casante, né, porque ele fica muito tempo deitadinho, faz passagem de sonda. Então, a gástrica e ela fica aberta, drenando esse excesso de líquido no estômago, tá bom? E serve também para alimentação do recém-nascido, tá bom? O material para ser feita a sondagem, né? Então, ele vai pegar uma bandeja, uma cuba rim, né? Junto com a cuba rim tem as fitinhas adesivas para fazer a fixação no rosto do bebê, né? Tem a seringuinha para a gente aspirar para verificar se realmente está lá no estômago através do pH, da fita teste de pH, tá? Tá bom? A sonda ela varia de número 4 a 8, que normalmente se utiliza quanto mais prematurinho, menor o número, tá? Então, o número 4 é para o mais prematurinho. E quanto mais ele vai crescendo, mais alta vai ficando aí a numeração, tá? Então, vai ser uma sonda gástrica longa ou curta, né? De números 4 a 8. Quanto mais prematuro, menor o número, tá? Uma seringa de 5 ml para a gente aspirar para ver se realmente está no estômago, né? Uma água destilada para poder fazer a lavagem da sonda ou lubrificação da sonda também serve para fazer lubrificação. Uma gase e uma fita reagente, porque como a gente tem uma seringa de 5 ml, a gente vai puxar o suco gástrico lá de dentro, vai colocar na fita teste reagente. Essa fita teste é igual umas fitas que tem na piscina, que vê o cloro da piscina, tá bom? É uma fitazinha que você pinga ali o ácido, né? O ácido clorídrico, você pinga ali o líquido que veio da sonda e ele vai reagir, vai dar uma cor. Essa cor tem que dar de acordo com a acidez do estômago, ou seja, o estômago ele é ácido, o pulmão não é ácido, o pulmão é básico, né? A região intestinal não é tão ácida quanto o estômago, então a gente consegue verificar por essa fita teste. Só que o teste de sonda, o melhor teste para verificação de sonda é ainda o raio-x de leito, tá? E luvas de procedimento. Não se utiliza luva estéreo, tá? É uma técnica limpa, não é uma técnica estéreo. Apesar de passar pelas mucosas nasais, né, pela via oral, esôfago, estômago, não é uma técnica estéreo. Ela é uma técnica limpa, tá? Aí nessa figura está sendo feita a medição da sonda. Então, faz a medição lóbulo da orelha até a ponta do nariz. Lóbulo da orelha é onde fica esse brinco aqui, tá? Então, faz a medição lóbulo da orelha até a ponta do nariz. Da ponta do nariz até 2 dedos abaixo do apêndice xifoide. Apêndice xifoide é essa pontinha que a gente tem aqui, onde termina a caixa torácica na região do mediastino. Então, essa região aqui é chamada região do mediastino. Aqui tem a pontinha do osso externo. Essa pontinha do osso externo é chamada apêndice xifoide ou processo xifoide, é onde termina nessa localização a nossa caixa torácica. Então, a medição é lóbulo da orelha até a ponta do nariz e até 2 dedos abaixo do apêndice xifoide, tá bom? Aí, prega uma fitinha para fazer a demarcação de onde vai ser, até aonde será introduzida a sonda, tá? Depois que fez a marcação com a fitinha, com esparadrapo,
né, fitinha, não, com esparadrapo, a gente vai amarrar um de urso, ele é um fio de algodão grosso. Então, a gente vai amarrar um fio de algodão grosso por cima desse esparadrapo, tá? Porque é ele que a gente vai fazer a fixação nas laterais do rosto do neném. E aí, coloca-se nas laterais do rosto um micropore. Um micropore hipoalergênico, ou a gente também pode cortar um pedacinho de placa de hidrocoloide. Então, placa de hidrocoloide, a gente pega um pedacinho dessas placas, coloca assim, um pedacinho dessas placas, pega o fio e cola esse fio ali por cima, tá bom? Então, é feito assim. Tem alguns que pegam micropore, faz um coraçãozinho. Tem uns micropores que já vem pronto, em formato de coraçãozinho, aí coloca, tá bom? O que a gente não pode colocar é um esparadrapo, tá? Por que o ideal é colocar uma plaquinha de hidrocoloide? Porque a placa de hidrocoloide, ela não vai sair. As sondas das narinas, da boca, elas podem ser trocadas, né? Até porque a CCIH, ela recomenda, ela exige a troca da sonda. A sonda não pode ficar um tempão no bebezinho, porque senão causa necrose, causa infecção. Então, a sonda, ela tem que ser trocada. Mas se você colocar uma plaquinha de hidrocoloide, aqui, né? Você não tem necessidade de trocar a sonda, trocar a plaquinha de hidrocoloide, porque o que vai ser trocado vai ser só a parte de cima. Então, a placa de hidrocoloide fica embaixo, você faz a fixação e cola por cima, tá? Como ele já foi colocado no rostinho do bebê o micropore, podendo ser também a placa de hidrocoloide, faz-se a introdução da sonda. Para fazer a introdução da sonda, tanto na narina quanto na boca, tem que fazer a elevação da cabeça do bebê. Então, tem que fletir a cabeça do bebê. Eles esqueceram de fazer o charutinho nele. O que acontece? A gente recomenda que na introdução da sonda, faça-se o charutinho. Charutinho, mantinha, tá? Porque daí não tem perigo dele ficar com a mãozinha assim, puxar ou algo do sentido. Então, o ideal é fazer o charutinho nele, deixar ele assim, né? Todo embaladinho, para fazer a introdução da sonda. E durante a introdução da sonda, a gente faz flexão da cabeça e introduz a sonda fazendo flexão da cabeça, tá? Junto com essa aula, vai ter vídeos, né? Vídeos reais, mostrando para vocês como que é feita a introdução. Bom, depois que é feita a introdução, faz-se a fixação, né, com fio nas laterais, e depois se aspira. Aspira uma quantidade pequena, o suficiente para ser colocada na fita teste. Então, vamos dizer que aqui dá uma reação desse líquido aí, coloco na fita teste, a coloração que a fita teste apareceu. A coloração tem que ser ácida, tá bom? No tubinho, para quem já viu uma fita teste igual de piscina, né? A fita teste, ela é um tubinho e esse tubinho vem as colorações, ácido, básico, alcalino, tá? Então, pela coloração a gente sabe e vai anotar qual coloração que vem. Isso aí é uma das formas da gente saber que a sonda está no estômago e não foi para o pulmão, tá? Através do pH do líquido gástrico. Outra forma de saber é a ausculta. Absorção de ar pela sonda, a gente vai colocar o esteto na região do estômago, que é 2 dedos abaixo da região do processo tifoide, no meio ali mesmo, tá? O estômago nosso fica nessa região aqui abaixo do diafragma. Então, coloca-se o esteto ali e faz a injeção de ar, né? Vai injetar ar na sonda, tá? O ar, ele varia de 0,5 a 1 ml, 1,5 ml a 2 ml, tá? Então, vai depender também do local onde você trabalha para inserção de ar, tá? E dependendo do tamanho do neném também, tá? Aí
você vai... Pessoas, existem algumas controvérsias, porque, segundo algumas teorias, falam que o teste da ausculta, ele não é um teste fidedigno, porque talvez o mesmo barulho que se faz no estômago faria no pulmão. Tenho também o teste do copo com água, que é pegar a ponta da sonda, colocar num copo com água. Ela vai fazer uma única borbulha e depois não borbulha mais. Quer dizer que não está no pulmão, tá? Existe esse método, mas eles também falam que também não funciona, porque se tivesse em tal região, se tivesse, por exemplo, na carina ali do pulmão, talvez aqui dos brônquios, tá? Então, o melhor método para verificação é a fita teste, porque a gente colhe o líquido e através da fita reagente a gente sabe se ele é ácido, se ele é básico, tá? Porque se tivesse no pulmão seria básico e no estômago ele é ácido. E o raio-x de leito também é o melhor método que tem, tá bom? Esses são os dois melhores métodos que existem. Aqui fala quais são os materiais que são necessários, né? Então, preparar o material, lavar as mãos, lembrando que é uma técnica limpa, não é uma técnica estéril. Tocar no bebê antes de iniciar o procedimento, com delicadeza, falar o que será realizado para os pais, né? Se necessário, vai envolver o bebezinho com uma mantinha, fazendo o que a gente chama de charutinho dorsal, ou seja, com a barriguinha para cima, com a cabeça mediana. Vai calçar as luvas, vai abrir o invólucro, protegendo, né, a sonda com a mão. Medir a sonda do lóbulo da orelha, ponta do nariz até o esparadrapo. Flexionar a cabeça do bebê e fazer a introdução da sonda, tá bom? Introduzir a sonda lentamente até a marca onde ficou o esparadrapo, que foi do lóbulo da orelha, ponta do nariz até o apêndice tifoide. A gente conta um pouco mais abaixo, 2 dedos abaixo do apêndice tifoide, porque essa é a medição correta, tá? Vai ser aspirado esse conteúdo e colocado ele na fita teste. A fita teste dando um pH 5 significa que é ácido, tá no estômago. Se for alcalino, significa um duodeno, se for básico, significa o pulmão. Aí, ó, a alcalina indica o pulmão, tá? Porque o duodeno ele ainda é ácido ainda, tá bom? Então dá uma corrigida aí. No lugar de duodenal, você coloca pulmão. O pulmão ele tem ele é alcalino, básico alcalino, enquanto o estômago é ácido. O duodeno ele ainda é um pouco ácido, não tão ácido quanto o estômago, mas o duodeno também é ácido, tá bom? O duodeno ele deixa de ser tão ácido por causa do bicarbonato que vem do pâncreas, mas ele ainda tá ácido. Sondagem. Na ausência do retorno, né? Ou seja, a teste. A gente vai auscultar. Então, para auscultar, 0,5 a 1 ml de ar eu injeto lá dentro e ausculto com esteto, tá bom? Por isso é importante a gente lá na escola fazer as práticas direitinho, porque as pessoas às vezes confundem quantos ml, como é que horas que eu ponho o esteto, se eu ponho a seringa primeiro, ponho o esteto depois, se eu ponho o esteto primeiro, seringa depois. Então lá nas práticas vai ficar mais fácil para a gente fazer. E essa prática é uma prática importante, porque é uma prática de alimentação do recém-nascido. A gente é uma prática que vocês ensinam a mamãe a fazer. Os cuidados, como verificação se realmente a sonda está no estômago ou não, da fita teste ou do raio-x, tá bom? Depois de feito isso tudo, a gente vai colocar o paciente, que é o bebezinho, em posição confortável junto da mãe e vai esperar um pouco para fazer a alimentação. Não tem como você já passar a sonda e já fazer a alimentação. Então, a gente dá uma espera aí de uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, até a criança ficar mais calma, tá bom?
Fica calma, que eu falo assim, pelo momento de estresse que ela passou, né? Bom, então, agora alimentação por sonda, né? A alimentação por sonda é uma alimentação feita por gavagem, sonda gástrica. Tá? Já a sonda gástrica, ela pode ser por gavagem. Na verdade, ela é normalmente feita por gavagem, tá? Gavagem significa, sim, por gravidade, tá bom? Então, vai ser feito, né? Vai precisar de um recipiente com leite, seja ele industrializado, materno, ou aquele tirado mesmo na beirada do leito para o próprio bebê. Vai precisar de uma seringa de 10 a 20 ml. Isso vai depender da prescrição do médico. Normalmente, o médico vai precisar de ampola de água destilada. A água destilada é para lavar essa sonda, tá? Toda vez que a gente faz uma alimentação ou medicação por sonda, a gente tem que lavar essa sonda, tá? Então, essas, por exemplo, a gente pega uma seringuinha menor, uma seringuinha de 3 ml, aspira essa e coloca de 1 ml, 2 ml de água depois da dieta e depois da medicação, porque senão forma grumos dentro da sempre que vocês fizerem leite, medicação por sonda, tanto na criança quanto no adulto, há necessidade de lavar a sonda. A gente fala lavar a sonda, ou seja, introduzir alguma certa quantidade de água nessa sonda pós-alimentação, tá bom? A água pode ser água também, água comum. Descrição da técnica. Então, vai conferir a prescrição. Então, é importante saber o volume que o médico vai passar, o tipo de leite industrializado, materno, verificar a temperatura, não pode estar muito quente, também não pode estar muito frio, tá? Realizar o teste de onde que está essa sonda. Então, é muito importante que a gente saiba se realmente essa sonda está no estômago. Para isso, utiliza-se a fita teste, né? Que você aspira um pouquinho do líquido, verifica que está no estômago. Ela é muito importante para a gente ver o resíduo gástrico. Ele na enfermagem é conhecido como RG, resíduo gástrico. Então, o resíduo gástrico ele é importante para ver se o estômago não está com sangue, para ver se no estômago não tem ainda resíduo do último leite que você fez. Então, é sempre importante, antes de você fazer o leitinho, você aspirar. Se você aspirou, verificou que veio sangue, você não vai poder fazer o leite. Se você tem leite, esse leite já era para ter sido digerido, entendeu? Então, essas coisas, quando a gente trabalha com sonda gástrica, resíduo, verificar o resíduo gástrico, ele é importante. Diferente de uma sonda entérica, que está no intestino, porque aí não há necessidade de você aspirar. Não tem como você ver resíduo intestinal, né? Não tem essa praticidade. A gente verifica o resíduo gástrico, mas não o resíduo intestinal, tá bom? Por quê? Porque o resíduo intestinal ele é diferente. Se for mais abaixo, né? Por exemplo, se for no jejum, vai ser uma acidez muito forte, um líquido ácido muito forte, né? E se for no íleo, já vai ser fezes, entendeu? Que é o caso das ileostomias, jejunostomias. Então, normalmente a gente faz a aspiração com o RG, verificar se tem grumos de sangue, para verificar se ainda tem leite, se ele não está fazendo a digestão, tá bom? Por isso que do gástrico, quanto que veio? Não veio nada, ótimo, quer dizer que essa criança ela tá digerindo bem, fez todo o leite. Nossa, veio muito resíduo gástrico, então essa criança está produzindo resíduo suco gástrico em excesso, né? Talvez tenha que drenar esse excesso de suco gástrico. Então, através dessa medição, através do pH, a gente verifica, confirma através do pH, a gente confirma
está no estudo, se nós podemos, se tiver com sangue, não pode. Se tiver com excesso de resíduo por leite, também não pode, porque quer dizer que esse bebê não está fazendo a digestão. Talvez esse bebê tenha um problema chamado íleo paralítico. Significa que o intestino não funciona direito, tá bom? Então, tudo isso é muito importante a gente anotar o resíduo gástrico em bebezinhos que sofrem com a utilização de sonda, tá bom? E antes de passagem de alimentação. Eles falam aspecto, a coloração, aspecto sanguinolento, aspecto leitoso, líquido transparente, líquido amarelado, líquido esverdeado. Então, a gente anota a coloração, anota o volume e introduz de novo esse líquido lá para dentro. Em alguns outros hospitais, eles falam aspira e despreza, tá? Então, isso vai depender do tipo de hospital que você aspirou e veio muito leite. Então, esse leite deve estar lá nesse estômago desde a última vez que você fez. Então, será que tem a necessidade de você colocar esse leite que já está lá já há um tempão de novo? No ideal, não seria desprezar e você refazer o leite, né? A quantidade. Você aspirou e veio sangue. Você vai injetar esse sangue de novo lá para dentro do bebê. O ideal não é desprezar. Ele está com excesso. O ideal não é desprezar. Vocês, como equipe, vocês têm que entrar em um acordo e ver como que funciona, né, os protocolos internos de cada instituição, tá bom? Bom, aqui fala que o resíduo gástrico, quando leitoso, deve ser devolvido, mas lembrando que eu falei com vocês, vai devolver um resíduo gástrico leitoso que foi feito há 2 horas atrás, já não era para ele ter sido, né, já não era para ele ter passado, então tudo isso vai depender da quantidade de líquido a ser devolvido ou não, tá? Bom, em caso de resíduo sanguinolento ou de cor escura, tem que imediatamente comunicar ao médico. Por quê? Porque ele está sofrendo de hemorragia gástrica, aspiração do resíduo gástrico. Por que eu friso isso tanto com você? Porque, infelizmente, existem hospitais que não fazem a aspiração do resíduo gástrico. E aí, vai colocando a dieta de 2 em 2 horas, sem saber como que tá lá dentro, sem saber se tem sangue ou algo do sentido. Existem bebezinhos, pessoas que são prematuros e que não têm problemas gástricos, não tem problemas, são bebês saudáveis, eles só estão precisando ganhar peso. Então, a gente não tem que ter tanta preocupação. Mas bebezinhos com infecções bacterianas, bebezinhos interno abdominal que envolvam órgãos, por exemplo, essa preocupação da gente fazer a aspiração, ela é grande, tá bom? E importante. Bom, em caso de algum resíduo sanguinolento, comunicar ao médico. Se vocês observarem que o resíduo gástrico está vindo todo o leite que você fez, você não vai poder fazer dieta de novo, tá? Tem que comunicar ao médico para saber por que esse bebê não está fazendo a digestão, tá? Então, de acordo com o volume do resíduo, vai suspender a dieta, não vai fazer mais até o parecer médico, ou vai descontar, né? Exemplo, eu preciso fazer 20 ml de leite no bebê. Só que é muito importante comunicar ao médico que esse bebê não está fazendo a digestão e o peristaltismo de forma correta. Pelo fato que eu te falei, pode ocorrer dele estar com íleo paralítico, tá bom? Manter o bebezinho sempre em semi-Fowler para fazer a dieta. Então, quando for fazer a dieta por gavagem, não é pegar o bebê e deixar ele retinho assim e fazer a gavagem. É botar ele em semi-Fowler. Então, sempre ele inclinadinho para poder ser feita a gavagem, tá bom? Por quê? Por causa dos esfíncteres gastroesofágico, gastrointestinal. Como eu falei com vocês, os esfíncteres ainda não estão prontos. Se você
fizer, e é ele assim, ó, tá bom? Falando ainda sobre alimentação por sonda gástrica, introduzir a dieta através da gavagem, né? A gavagem é a administração da dieta por gravidade, onde a gente retira-se o êmbolo da seringa, tá? Lembrando, tá vendo ali, ó, para fazer a dieta, tem que suspender a cabecinha do bebê para deixar ele em posição de semi-Fowler. Então, suspende a cabecinha dele, deixa ele em posição de semi-Fowler, retira-se o êmbolo, né, que é essa parte pretinha, e a dieta, tá bom? Ou por bomba de infusagem, vai aspirar, né, o conteúdo num copinho, num recipiente onde tem o copinho, o leite, vai aspirar, vai retirar o êmbolo e o leite vai descer. Observar a distensão do abdômen e alterações respiratórias. Se você observar que o bebezinho tá passando mal, você vê que ele tá sentindo falta de ar ou algo do sentido, você tem que suspender a dieta imediatamente. Você não pode continuar fazendo a dieta. Então você clampa ela com a mão, tá? E retira ali a dieta e coloca pra você fazer a dieta. Porque para você tirar, você não pôr e ele vai vazar leite. Então você clampa, já tira e já coloca no copo, tá? É importante também ter a borracha de oxigênio, que é uma borracha, né, de oxigênio, tá bom? Com oxigênio. Lavar a sonda com 0,5 ml de água ou 1 ml de água. No adulto a gente pede 2 ml de água porque são sondas longas, né? Para remover os resíduos internos, para não formar grumos, tá bom? Lavar as mãos e anotar o resíduo gástrico no prontuário. Anotar como que foi feito. Realizado dieta por gavagem, RN, aceitação de mamas, RN não aceitou a mama, tendo que continuar com sonda. Realizado, administrado dieta por gavagem, pelo fato dele não ter aceitado a mama. Realizado teste, né, para utilização do copinho, desmame de sonda para utilização do copinho. Então, testado a utilização do copinho para alimentação com leite, porém RN rejeitou, sendo necessário feita alimentação por gavagem. Realizada alimentação por gavagem, tanto os ml como prescrito. RN se apresentou normal, não apresentando zero no prontuário. Assim como aspecto, volume e coloração. Aspecto, né, que seria seria líquido, se foi líquido, sólido, leitoso. Aspecto, coloração, aspecto sanguinolento, aspecto líquido, aspecto leitoso. E a coloração, amarelo esverdeado, amarelo, transparente, leitoso, sanguinolento, tá bom? Então é importante, tá? A gente vai fazer essas práticas lá. E esse aí é o charutinho que tem que ser feito antes de administrar a sonda. Então, feito esse. Então a gente vai aprender, vai fazer essa técnica. Depois dessa técnica, a introdução de sonda. Depois da introdução de sonda, a alimentação do RN, tá? E os cuidados que vocês, como equipe de enfermagem, precisam fazer, tá? Bom, na próxima aula a gente inicia a administração de medicação em neonatologia, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar à disposição de vocês alguns vídeos sobre sonda. É importante que vocês vejam o vídeo, tá? Os vídeos eles mostram como que é introduzida a sonda, como que passa a dieta, tá bom? Então é importante que vocês vejam os vídeos.